Imagine que você é um veterano de combate altamente condecorado, carregando as cicatrizes físicas e emocionais da guerra, apenas tentando se aquecer com uma xícara de café numa lanchonete barata, numa noite chuvosa e congelante. Você está quieto, despretensioso e cuidando da sua própria vida. Mas então 2 policiais notoriamente corruptos e arrogantes entram. Eles dão uma olhada na sua jaqueta esfarrapada e decidem que você é um andarilho indefeso, um alvo perfeito para o bullying sádico deles. Eles o abusam verbalmente, o jogam violentamente no chão, destroem os seus poucos e parcos pertences e ameaçam jogá-lo numa cela apenas por existir na cidade deles. O que esses valentões embriagados de poder não percebem é que eles não agrediram apenas um vagabundo qualquer. Eles acabaram de colocar as mãos em um verdadeiro herói nacional que salvou a vida do filho do prefeito num vale em chamas no Haiti. E eles não fazem a menor ideia de que, quando o desafiam de forma presunçosa a usar a sua única ligação, você não está ligando para um defensor público. Você está discando uma linha direta e privada para o homem mais poderoso da cidade. Uma única ligação que instantaneamente arrancará os seus distintivos, desencadeará uma massiva investigação federal e enviará ambos para uma prisão de segurança máxima por décadas. Mas antes de mergulharmos nesta aula magna e incrivelmente satisfatória de karma instantâneo, quedas sistêmicas e valentões arrogantes perdendo absolutamente tudo, por favor, curta este vídeo. Inscreva-se para se manter atualizado com mais contos emocionantes e nos diga nos comentários de onde você está assistindo hoje. Acompanhe para ver se os policiais Machado e Rocha sairão impunes da sua crueldade ou se Samuel de Assis desmantelará o mundo inteiro deles a partir do chão de uma lanchonete. O letreiro de neon piscante da lanchonete Estrela de Prata zumbia como uma vespa raivosa contra a chuva implacável do Rio Grande do Sul. Lá dentro, o ar estava espesso com o cheiro de café velho e cebolas fritas. Para a maioria, era apenas um santuário barato para a madrugada. Mas para os 2 patrulheiros arrogantes passando pelas portas de vidro, era um palco para a sua pequena tirania. Eles viram um homem quieto castigado pelo tempo, vestindo uma jaqueta esfarrapada do exército, sentado na cabine do canto, e decidiram que ele era uma mancha na noite deles. Acharam que estavam implicando com um andarilho indefeso. Eles não faziam ideia de que o homem quieto bebendo uma xícara de café puro havia caminhado pelo fogo do inferno, ou que o único telefonema que ele estava prestes a fazer destruiria completamente as suas vidas, os seus distintivos e a sua liberdade antes do nascer do sol. A chuva na cidade de Serra Alta não apenas caía. Ela agredia o asfalto. Era uma noite congelante de terça-feira em meados de novembro, o tipo de noite que empurrava os cães de rua para os bueiros e forçava as almas esquecidas da cidade a buscar qualquer calor escasso que pudessem encontrar. Samuel de Assis era uma dessas almas. Aos 52 anos de idade, Samuel carregava o peso de uma vida que a maioria dos homens mal conseguiria suportar em pesadelos. Ele se movia com um mancar rítmico e pronunciado, uma lembrança permanente de um pedaço irregular de estilhaço que levara durante uma emboscada em Cité-Soleil. Ele havia servido 20 anos no Exército Brasileiro, a maior parte como líder de esquadrão no Batalhão de Forças Especiais. Samuel puxou a gola de sua jaqueta de campanha verde-oliva, desbotada mais apertada em volta do pescoço, enquanto se aproximava das janelas brilhantes da lanchonete Estrela de Prata. As suas botas estavam encharcadas e os seus dedos entorpecidos rígidos de frio
e da artrite rastejante que acompanhava as suas antigas lesões. Ele parou na porta, captando o seu reflexo no vidro molhado. Ele parecia mal. A sua pele escura estava acinzentada pelo frio. A barba grisalha estava selvagem, e as suas roupas eram o uniforme das ruas. Mas por baixo do exterior desgastado, a sua postura permanecia rigidamente ereta. A disciplina forjada no Centro de Instrução de Operações Especiais nunca realmente se apagava, não importava o quanto a vida chovesse sobre ele. Ao empurrar a pesada porta de vidro, o sino acima tocou uma nota alegre e aguda que pareceu inteiramente fora de lugar contra a noite sombria. A lanchonete estava quase vazia. Um caminhoneiro de longa distância chamado Pedro estava curvado sobre um prato de bolo de carne no balcão e um jovem casal sentava-se sussurrando numa cabine distante. O calor atingiu Samuel como uma onda física, fazendo-o suprimir um calafrio. Ele caminhou lentamente em direção à cabine no canto dos fundos, tomando cuidado para não rastrear muita lama no chão de linóleo quadriculado. Jéssica Silva, uma garçonete trabalhando no turno da madrugada para pagar a faculdade, levantou os olhos enquanto limpava a máquina de café expresso. Ela vira muitos andarilhos entrarem e saírem, mas havia algo notavelmente calmo sobre esse homem. Ele não movia os olhos nervosamente, nem se dirigia imediatamente aos banheiros para se lavar. Apenas se sentou, colocou uma bolsa de lona gasta gentilmente no assento ao seu lado e cruzou as grandes mãos calejadas sobre a mesa de fórmica. Jéssica pegou um cardápio e um bule de café fumegante caminhando até a mesa dele. "Boa noite, senhor. Noite horrível para estar lá fora", ela disse com a voz carregando um calor genuíno. Samuel olhou para cima, os seus olhos escuros refletindo uma gratidão profunda e silenciosa. "Certamente é, senhorita. A chuva não para desde terça-feira." A voz dele era um barítono profundo e áspero, suave e educado. "Posso começar servindo uma xícara de café para o senhor?" Jéssica perguntou, já virando a grossa caneca de cerâmica na mesa dele. "Por favor, apenas puro está ótimo." "E para comer?" Samuel enfiou a mão no bolso úmido da jaqueta, tirando um pequeno maço cuidadosamente dobrado de notas e algumas moedas. Ele as colocou na mesa, contando-as com uma lentidão deliberada. R$24,75. Eu poderia comer uma fatia da torta de cereja se isso cobrir cobre com os impostos. Jéssica sorriu suavemente, despejando o líquido escuro. "Eu trarei isso num instante para o senhor. Leve o tempo que precisar. Aqueça-se." Samuel assentiu. "Obrigado. A senhorita é muito gentil." Por 10 minutos, Samuel sentou-se em paz absoluta. Ele envolveu a caneca com as mãos congeladas, deixando o calor penetrar nas suas articulações doloridas. O café era amargo e queimava ao descer, mas era a melhor coisa que provara em semanas. Ele fechou os olhos, transportado brevemente das ruas frias de Serra Alta, no Rio Grande do Sul, de volta à irmandade caótica, mais estruturada de seu passado. O sino acima da porta da lanchonete tocou novamente, violentamente desta vez. A porta foi empurrada com força desnecessária, batendo contra o batente de borracha. Os policiais militares Bruno Machado e Kevin Rocha entraram com arrogância na lanchonete. Eles eram os valentões mais notórios do Departamento de Polícia de Serra Alta. 2 homens que escondiam as suas inseguranças profundamente enraizadas atrás de distintivos de latão e armas de fogo fornecidas pelo departamento. Machado, o sênior dos 2, era um homem de pescoço grosso com uma carranca permanente e a reputação de usar força excessiva em suspeitos que não podiam pagar por advogados. Rocha era mais jovem, ansioso para agradar, e possuía uma risada cruel e debochada que acompanhava os piores comentários de seu parceiro. A atmosfera na lanchonete mudou imediatamente.
O jovem casal abaixou as vozes para um silêncio aterrorizado. Pedro, o caminhoneiro, manteve os olhos colados à sua comida. Até Jéssica enrijeceu atrás do balcão. Machado e Rocha tinham o hábito de comer de graça, deixar bagunça e deixar os funcionários profundamente desconfortáveis. Cheiro de cachorro molhado aqui hoje à noite, Kevin. Machado anunciou em voz alta, desenganchando o pesado cinto de utilidades e deixando-o descansar mais baixo nos quadris. Ele limpou a chuva do seu cabelo raspado, esquadrinhando a sala com olhos predatórios. O seu olhar varreu as mesas vazias, passou pelo caminhoneiro e travou exatamente no canto dos fundos. Ele viu a jaqueta verde-oliva gasta, viu a bolsa de lona surrada, ele viu Samuel. O lábio de Machado se curvou num sorriso de escárnio. Ele deu uma cotovelada em Rocha, apontando um dedo grosso para os fundos. Parece que a Jéssica está administrando um abrigo para sem-tetos agora. Dá uma olhada no lixo ocupando a nossa mesa de sempre. Nojento. Rocha riu balançando a cabeça. Quer que eu tire o lixo, Bruno? Não. Machado sorriu maliciosamente, ajustando a gola. Vamos os dois ter uma conversinha com a fauna local. Samuel deu um gole lento e deliberado no café. Ele ouvira as botas pesadas baterem no linóleo. Ouvira o comentário. Reconheceu o tom perfeitamente. Era o tom de homens a quem fora dada uma minúscula fração de poder e que o deixaram apodrecer completamente as suas almas. Samuel não se moveu. Manteve os olhos na sua caneca de café, preparando-se para a tempestade que estava prestes a explodir dentro da lanchonete quente. O baque pesado e rítmico das botas policiais aproximou-se da mesa de Samuel, parando a centímetros da beirada da mesa. O cheiro de colônia barata e uniformes de lã molhados mascarou o perfume da torta de cereja que Jéssica acabara de colocar na frente dele. Ei, você! Machado latiu a voz alta o suficiente para ecoar no teto de zinco da lanchonete. Samuel terminou a mordida da torta, engoliu lentamente e olhou para cima. Ele não vacilou, não se encolheu. Encontrou o olhar agressivo de Machado com o olhar estoico e inabalável de um homem que encarara insurgentes fortemente armados nas montanhas do Caribe. Posso ajudá-los, oficiais? Samuel perguntou num tom nivelado, desprovido de qualquer insolência, mas totalmente sem o medo que Machado estava acostumado a receber. Machado colocou as mãos no cinto de utilidades, inclinando a sua considerável corpulência sobre a mesa. Você pode nos ajudar. Pode arrumar o seu lixo e dar o fora daqui. Você está fedendo o lugar e está sentado na nossa mesa. Jéssica, que limpava o balcão ali perto, deu um passo hesitante para a frente. Oficial Machado, ele é um cliente pagante. Ele acabou de fazer o pedido. Cala a boca, Silva. Rocha estalou, virando-se para fuzilar a garçonete com o olhar. Ninguém te perguntou. Vá passar um café antes que a gente decida multar esse lixão por violações do Código de Saúde. Jéssica recuou com as mãos tremendo, mas alcançou o bolso do avental agarrando o celular fora da vista deles. Samuel abaixou lentamente o garfo sobre o guardanapo. Eu paguei pela minha refeição, oficial. O recibo está bem ali. Ele apontou para o pequeno pedaço de papel branco ao lado da sua caneca. Está chovendo muito lá fora. Pretendo terminar a minha torta e o meu café, então irei embora. O rosto de Machado ficou vermelho de raiva profunda. Ele não estava acostumado a ouvir um não, especialmente de alguém que ele via como a escória da sociedade. Escute aqui, seu vagabundo. Machado sibilou o seu cuspe voando sobre a mesa. Eu não me importo se você comprou a torta inteira. A gerência reserva-se o direito de recusar serviço a qualquer um. E como agente da cidade, estou dizendo que você está vagabundeando. Agora levante-se. Vadiagem é definida como permanecer em um local público sem propósito aparente. Samuel recitou calmamente um leve tom de autoridade rastejando em sua voz.
O meu propósito é consumir a refeição que comprei legalmente. Não estou infringindo nenhuma lei. Rocha soltou uma risada aguda e zombeteira. Ah, temos um advogado de esquina aqui, Bruno. Um verdadeiro jurista com jaqueta de lixeira. Os olhos de Machado se estreitaram. Ele notou o remendo desbotado e esfiapado no ombro da jaqueta de Samuel, o contorno fraco do brevet de forças especiais. Ele esticou o braço e cutucou agressivamente o dedo no ombro de Samuel, bem em cima da velha ferida de estilhaço. Samuel cerrou os dentes, um clarão de pura agonia descendo pelo braço, mas ele não gritou. O que é isso? Machado desdenhou. Falso herói também. Você comprou isso numa loja de excedentes militares para as pessoas jogarem moedas no seu copo. Faz você se sentir um cara durão. Não toque em mim, Samuel disse. A sua voz caiu 1/8. Não foi um grito. Foi um comando entrelaçado com uma intensidade perigosa e silenciosa que fez o caminhoneiro no balcão parar de mastigar de repente. Ou o quê? Machado desafiou o ego, sobrepondo-se completamente ao bom senso. Você vai agredir um policial. Me dê um motivo, velhote. Por favor, me dê um motivo para te deitar no chão bem aqui. Para provocar Samuel, ainda mais Machado casualmente varreu o braço sobre a mesa. O antebraço grosso bateu na caneca de cerâmica de café. Ela estilhaçou-se contra a beirada da mesa, fazendo café preto fervente espirrar em todo o colo de Samuel e na bolsa de lona no assento ao lado dele. Opa! Machado sorriu com cinismo. Parece que você fez uma bagunça. Agora você realmente tem que ir embora. A lanchonete ficou em silêncio mortal. O único som era o café pingando da beirada da mesa no linóleo. Samuel olhou para as calças encharcadas, sentindo o calor ardente contra a pele. Respirou fundo para se estabilizar. Havia sobrevivido a explosivos improvisados à fome e à perda de seus irmãos. Ele não deixaria um tirano de cidade pequena quebrar a sua disciplina. Samuel levantou-se lentamente. Por causa do joelho ruim, o movimento foi rígido e desajeitado. Para Machado pareceu uma ameaça. Ele está resistindo! Rocha gritou, destravando instantaneamente a trava de retenção do seu coldre. Antes que Samuel pudesse ficar totalmente de pé, Machado atacou para a frente. Ele agarrou as lapelas da jaqueta molhada de Samuel e puxou violentamente o homem mais velho para fora do assento. A força repentina puxou Samuel para fora de equilíbrio. O seu joelho ruim cedeu totalmente e ele caiu com força no chão da lanchonete, o ombro batendo contra a base de metal de um banco. Um suspiro agudo ecoou da jovem na cabine do canto. Jéssica gritou, "Parem com isso! Ele não estava fazendo nada!" Afastem-se. Rocha latiu colocando a mão na sua arma de choque taser, varrendo o olhar pelos clientes aterrorizados. Trabalho policial. Samuel estava deitado no chão frio e molhado, olhando para as duras luzes fluorescentes. Uma dor ofuscante irradiava de sua coluna. A bolsa de lona caíra junto com ele. O zíper, já comprometido por anos de desgaste, estourou com o impacto. Os parcos pertences da vida de Samuel de Assis se espalharam pelo linóleo sujo, um par de meias de lã sobressalentes, uma escova de dentes gasta uma bíblia com a lombada de couro rachada e uma pequena e pesada caixa de madeira forrada de feltro que se abriu ao bater no chão. Da caixa rolou um pedaço de metal preso a uma fita verde e amarela. Deslizou pelo chão, parando bem na ponta da bota preta polida do oficial Machado. Ao lado dela jazia um pedaço de papel dobrado e pesadamente plastificado, uma citação militar. Machado olhou para baixo, a testa franzindo, enquanto cutucava a estrela de metal com a ponta do pé. Que lixo é esse? Ele resmungou. Abaixou-se e pegou o papel plastificado, apertando os olhos para as letras miúdas.
leu em voz alta com um tom de zombaria exagerada, por notável bravura e intrepidez em ação contra o inimigo. Primeiro Sargento Samuel de Assis. Machado pausou, soltando uma risada alta e escandalosa. Ele olhou para Samuel, que lutava para se apoiar no seu braço bom. Uau! Você realmente caprichou na história falsa, não foi, Samuca? Machado zombou, jogando a citação de volta no chão como um pedaço de lixo. Uma medalha de bravura. Você espera que eu acredite que um vagabundo patético e fedorento como você é um herói de guerra? Você é uma fraude. E agora você está preso por invasão, resistência e agressão a um oficial. Eu não encostei em você. Samuel falou com dificuldade, a respiração vindo em ondas curtas devido à dor nas costas. A minha camisa está amassada. Isso é agressão de onde eu venho. Machado riu, puxando um par de algemas de aço do cinto. Role de bruços e ponha as mãos nas costas. Agora. Samuel não rolou. Ele puxou as pernas, sentando-se lentamente no chão, em meio aos restos espalhados dos seus pertences. De forma meticulosa, ele estendeu a mão. Pegou a sua medalha de bravura, enxugou uma gota de café derramado da fita com o polegar e a colocou de volta na caixa de madeira. Fez o mesmo com a citação. Os seus movimentos eram aterrorizantemente deliberados. Eu disse de bruços, seu lixo! Machado rugiu, puxando o cacetete do cinto e batendo-o contra a palma da mão aberta. Policial, Samuel disse, olhando diretamente nos olhos de Machado. O estoicismo havia sumido. Em seu lugar estava um olhar frio e calculista que fez Rocha dar um meio passo para trás. Você me agrediu, destruiu a minha propriedade e me acusou falsamente de um crime. Eu conheço a lei e conheço os meus direitos. Você não tem direitos na minha cidade, vagabundo! Machado cuspiu. Antes de colocar essas algemas em mim, Samuel continuou ignorando a ameaça, a voz ecoando limpa na lanchonete silenciosa. Tenho direito a uma ligação. Eu quero a minha ligação agora. Rocha riu de forma nervosa. Ele acha que já está na delegacia. Mande-o calar a boca, Bruno. Mas Machado parou. O seu ego era tão inflado, tão totalmente desenfreado por anos sem enfrentar consequências que ele viu isso como uma oportunidade de ouro para mais humilhação. Ele queria este homem totalmente quebrado antes de arrastá-lo para a chuva congelante algemado. Você quer fazer uma ligação? Machado disse, um sorriso cruel e predatório se espalhando em seu rosto. Claro, herói. Vamos ver para quem você vai ligar. Vai ligar para o presidente ou talvez para a sua mamãe vir te buscar. Vai em frente. Faça a ligação. Vamos ver quem se importa com um pedaço de lixo sem teto. Samuel levou a mão ao bolso interno da jaqueta. Machado imediatamente apertou o punho no cacetete. Mas Samuel tirou lentamente um telefone de flip antigo e surrado. Era um velho modelo de nível militar, envolto em borracha grossa. Ele o abriu. A tela brilhou com uma fraca luz verde. Discou um código de área seguido de 7 dígitos. Não precisou olhar uma lista de contatos. Tinha decorado este número 15 anos atrás, numa ala do Hospital Militar de Brasília. Era uma linha direta privada. Muito poucas pessoas no mundo a tinham. O telefone tocou 2 vezes. No terceiro toque, uma voz atendeu. Não era uma secretária. Não era caixa postal. Era uma voz afiada, desperta e autoritária, apesar de passar da meia-noite. Cavalcante. O prefeito Roberto Beto Cavalcante de Serra Alta não era apenas o prefeito. Antes de entrar para a política e assumir controle absoluto da administração da cidade e de seu departamento de polícia notoriamente corrupto, ele fora um coronel no Exército Brasileiro. E antes de ser coronel, o seu único filho, primeiro-tenente Davi Cavalcante, havia servido no Batalhão de Forças Especiais. Davi Cavalcante havia voltado para casa num caixão coberto pela bandeira.
mas ele havia voltado o seu corpo fora recuperado sob pesado fogo inimigo por seu líder de esquadrão, 1º Sargento Samuel de Assis. Beto. Samuel falou no receptor. A sua voz era calma, mas a corrente de tensão era inconfundível. É o Samuel. Samuel de Assis. Houve uma pesada pausa do outro lado da linha. O farfalhar de lençóis parou instantaneamente. Samuel, santo Deus homem, faz muito tempo. Onde você está? Está tudo bem com você? A voz do prefeito mudou de uma aspereza burocrática para uma profunda urgência emocional. Estou no momento no chão da lanchonete Estrela de Prata na esquina da 4ª com a Rua das Olmeiras. Samuel afirmou, os olhos cravados no policial Machado, que estava encostado no balcão, fingindo checar o relógio com deboche. Eu tentava comer uma fatia de torta. 2 dos policiais da sua cidade estão de pé sobre mim. Um deles acabou de me atirar ao chão, destruiu os meus bens pessoais e pisou na medalha de bravura que o seu filho recomendou para mim. Eles estão se preparando para me prender por como eles dizem ser um vagabundo. O silêncio que irradiou do pequeno alto-falante do telefone flip foi absoluto. Foi o tipo de silêncio que precede uma explosão catastrófica. Machado soltou uma risada estrondosa. Ah, isso é Hilário, com quem você está falando com o seu amigo imaginário. Acaba logo com isso, Spielberg. Hora de ir para a cadeia. No telefone, uma voz baixa e perigosa estalou. Soava como uma cascavel pronta para dar o bote. Samuel, coloque o telefone no viva voz. Agora. Samuel afastou o telefone do ouvido e apertou o botão do alto-falante. Segurou-o na palma da mão. Você está no viva voz, Beto, Samuel disse. Machado riu, inclinando-se para perto do telefone. Escute aqui, seja lá quem for. Este homem está preso. Se você é o assistente social dele, pode vir pagar a fiança na delegacia amanhã de manhã, presumindo que a gente o processe até lá. A voz que retumbou do pequeno alto-falante do telefone foi ensurdecedora na lanchonete silenciosa. Policial, aqui é o prefeito Roberto Cavalcante. E você tem exatamente 10 segundos para me dizer o número do seu distintivo antes que eu desça aí pessoalmente e o arranque do seu peito. A cor fugiu do rosto do oficial Machado tão rápido que parecia que ele tinha sido atingido por um raio. O sorriso arrogante desapareceu, substituído por uma máscara de terror puro e não adulterado. Ele conhecia aquela voz. Todo o policial na cidade conhecia aquela voz. O prefeito era um linha dura, um homem que administrava a polícia com mão de ferro. Rocha cambaleou fisicamente para trás, derrubando uma cadeira com um barulho alto. Prefeito Cavalcante! Ele gaguejou, a voz falhando como a de um adolescente apavorado. Estou esperando o número do distintivo. O prefeito rugiu pelo viva-voz, o som vibrando nas mesas da lanchonete. Com quem estou falando? A boca de Machado abriu e fechou, como a de um peixe morrendo. As suas mãos começaram a tremer incontrolavelmente. O cacetete escorregou da sua mão e caiu no linóleo. Senhor prefeito. Senhor, aqui é o policial Bruno Machado. Distintivo número 4092. Senhor, houve um mal-entendido terrível. Machado. A voz do prefeito caiu para um sussurro aterrorizante e mortal. Eu sei exatamente quem você é. Eu vi as denúncias de uso de força excessiva. Eu deixei o comandante lidar com elas. Mas isso, o homem que você acabou de jogar no chão, é um herói nacional que arrastou o meu filho morto para fora de um vale em chamas, enquanto levava fogo inimigo. Ele é um irmão para a minha família. Machado engoliu em seco, um suor frio brotando na testa. Ele olhou para Samuel, realmente olhando para ele pela primeira vez, e percebeu que não tinha apenas pisado numa mina terrestre. Ele tinha se jogado em cima de uma granada ativa. Você não vai falar? O prefeito Cavalcante continuou, a voz ecoando com autoridade absoluta. Você não vai se mover.
Você não vai respirar na direção daquele homem. Você ficará em posição de sentido. O comandante da polícia e eu estamos a caminho. Chegaremos em 5 minutos. Se qualquer um de vocês sequer piscar antes que eu chegue, garantirei que passem o resto de suas vidas miseráveis numa penitenciária de segurança máxima. Fui claro? Esse sim, senhor. Machado guinchou os joelhos, tremendo fisicamente. Sim, senhor prefeito. Rocha choramingou as mãos, disparando instantaneamente para o ar num gesto de rendição apavorado de fazer um movimento brusco. Samuel esticou a mão calmamente e apertou o botão de encerrar chamada. A lanchonete voltou a um silêncio assustador e sufocante. Ele ergueu-se lentamente do chão, o rosto fazendo uma leve careta de dor. Não olhou para os policiais. Não se regozijou. Simplesmente voltou para sua mesa, sentou-se no lado seco do assento e olhou para Jéssica, a garçonete, que o encarava com olhos arregalados e espantados. Senhorita, Samuel disse educadamente, gesticulando para a cerâmica despedaçada no chão. Sinto muitíssimo pela bagunça. Poderia lhe pedir outra xícara de café. Parece que esta vai ser uma noite longa. Os 5 minutos que se seguiram ao fim da chamada foram uma eternidade agonizante para os policiais Bruno Machado e Kevin Rocha. A lanchonete Estrela de Prata, anteriormente um local casual noturno, transformou-se num purgatório estéril e brilhantemente iluminado. O tamborilar rítmico da chuva contra as grandes janelas de vidro soava como um relógio, fazendo a contagem regressiva para a sua desgraça inevitável. Samuel de Assis permaneceu perfeitamente imóvel na sua mesa. Jéssica Silva, as mãos tremendo tão violentamente que quase deixou cair a garrafa, havia corrido para servir a ele uma xícara fresca e fumegante de café preto. Ela rapidamente pegou uma pilha de guardanapos de papel limpos, oferecendo-os sem palavras a Samuel para secar as manchas escaldantes na sua calça gasta. Samuel deu-lhe um aceno de cabeça gentil e tranquilizador. Machado permaneceu exatamente onde estava, as botas polidas, enraizadas no linóleo quadriculado. O pesado cacetete de madeira que ele agitará com tanto entusiasmo estava abandonado perto de um pacote de açúcar descartado. Ele olhou para Rocha, cujo rosto estava da cor de leite estragado. As mãos de Rocha ainda estavam ligeiramente erguidas, com medo de que baixá-las pudesse ser interpretado como um ato de agressão pelas forças fantasmas que se fechavam sobre eles. Senhor Assis, Machado sussurrou, a voz inteiramente despida de seu veneno anterior. Era um som patético e esganiçado. Escute, amigo, nós começamos com o pé esquerdo aqui. Estamos num turno duplo. O estresse está alto. Vamos deixar isso para lá. Ok, o senhor não precisa levar isso adiante. Samuel não olhou para ele. Ele deu um gole lento e deliberado no café. Manteve os olhos fixos na chuva escorrendo pela vidraça escura. Eu pago a sua refeição. Machado implorou, o desespero aumentando à medida que os segundos passavam. Eu lhe dou todo o dinheiro que tenho na carteira agora mesmo. 200 contos. Só diga ao prefeito que foi um mal-entendido. Uma brincadeira de mau gosto. Pedro, o caminhoneiro sentado no balcão, finalmente falou a voz pingando nojo. Cala a boca, distintivo. Você arrumou a cama. Agora deite nela. Antes que Machado pudesse rebater a janela da frente da lanchonete, foi de repente banhada por uma sinfonia caótica de luzes vermelhas e azuis. Não uma, não duas, mas 4 viaturas descaracterizadas pretas da polícia invadiram o estacionamento molhado, os pneus cantando contra o asfalto. Os veículos não eram patrulhas padrão. Eram veículos de comando descaracterizados. As portas da lanchonete abriram-se com violência. O sino acima tocou uma nota frenética e aterrorizada antes que a porta fosse praticamente arrancada das dobradiças. O prefeito Roberto Beto Cavalcante invadiu a lanchonete.
Mesmo em meados dos 60 anos Cavalcante, era uma montanha de homem carregando a postura inconfundível e reta como uma vareta de um coronel aposentado do exército. Ele jogara um pesado sobretudo sobre o pijama, com o cabelo grisalho desgrenhado, mas os olhos queimavam com uma autoridade absoluta e aterrorizante. Logo atrás dele vinha Tiago Ferraz, o comandante da polícia de Serra Alta, totalmente uniformizado e com uma expressão excepcionalmente severa. Atrás deles, 4 oficiais táticos fortemente armados asseguraram a entrada. A atmosfera na sala despencou para zero absoluto. O prefeito Cavalcante não olhou para os policiais. Os olhos dele varreram a lanchonete até pousarem na cabine do canto do fundo. Ele viu o café derramado, a caneca de cerâmica despedaçada, a bolsa de lona arrebentada e a calça molhada e manchada do homem sentado calmamente com o seu café. Cavalcante passou direto pelos patrulheiros aterrorizados e caminhou em direção à mesa de Samuel. O prefeito parou os ombros largos, subindo e descendo ligeiramente, enquanto ele absorvia a visão do veterano grisalho e castigado pelo tempo. Por um momento, o político endurecido desapareceu, substituído por um pai em luto que encarava um fantasma vivo. Samuel, Cavalcante disse a voz espessa, com uma emoção que ele lutou ferozmente para controlar. Samuel ergueu-se lentamente, ignorando a dor aguda nas costas. Apoiou-se na mesa, endireitou a coluna e ofereceu uma continência nítida e impecável. Boa noite, coronel. Cavalcante não retribuiu a continência. Em vez disso, deu um passo à frente, envolveu Samuel com os seus braços enormes e puxou o homem sem teto, imundo e encharcado de chuva, para um abraço profundo e feroz. Seu teimoso desgraçado. Cavalcante sussurrou com força no ombro de Samuel. Por que não me disse que estava no estado? Por que não foi lá em casa? Eu não estava procurando esmolas, Beto. Samuel respondeu suavemente, afastando-se. Eu estava só de passagem. Tinha algo para entregar. O comandante Ferraz deu um passo à frente com o rosto numa máscara de fúria profissional. Ele olhou para o chão, notando a caixa quebrada, a citação militar espalhada e a medalha de bravura, brilhando opacamente contra o azulejo sujo. Ele então virou o olhar para Machado e Rocha, que tremiam visivelmente. Machado, Rocha. O comandante Ferraz latiu o som estalando como um chicote. Frente e centro, agora. Os 2 policiais arrastaram os pés para a frente, as cabeças abaixadas, a marra totalmente drenada de seus corpos. Comandante Ferraz, senhor, recebemos uma denúncia sobre um vagabundo assediando clientes. Machado começou a mentir, a voz falhando. Pedimos que ele saísse e ele ficou agressivo. Ele resistiu. Cale a boca! Ferraz o cortou abruptamente. O comandante virou-se para Jéssica. Senhorita, você trabalha aqui. Este homem assediou alguém. Jéssica saiu de trás do balcão, o medo substituído pela indignação justa. Não, senhor. Ele foi o cliente mais educado que tive a noite toda. Pagou a refeição na íntegra. Esses 2 policiais entraram, o chamaram de lixo, derrubaram o café quente no colo dele e então o oficial Machado o puxou da mesa e o jogou no chão. Ele nunca levantou a mão para eles. Nenhuma vez. Isso é mentira! Rocha gritou, o pânico ignorando o seu instinto de autopreservação. Ela está mentindo para proteger um vagabundo. Pedro, o caminhoneiro, virou o banco. Ela não está mentindo, comandante. Eu vi a porcaria toda. Aquele policial. Pedro apontou um dedo grosso para Machado. Agrediu esse homem sem provocação. Jogou as coisas dele no chão e riu disso. O comandante Ferraz virou-se de volta para Machado. Entregue a sua arma e o seu distintivo machado. Você também, Rocha. Comandante, por favor. O senhor não pode fazer isso. Machado implorou, os olhos disparando freneticamente entre Ferraz e o prefeito. Tenho 15 anos na força. O senhor vai acreditar na palavra de uma garçonete e de um caminhoneiro em vez da minha.
O prefeito Cavalcante finalmente se afastou de Samuel. Ele andou lentamente em direção a Machado. O silêncio na lanchonete era tão profundo que o som dos sapatos de couro de Cavalcante rangendo no linóleo molhado era ensurdecedor. Ele parou a centímetros do rosto de Machado. Eu não preciso da palavra deles, Machado. Cavalcante disse a voz perigosamente baixa, quase vibrando de raiva. Porque eu conheço o homem que você agrediu. 15 anos atrás, o meu filho primeiro-tenente Davi Cavalcante ficou encurralado num vale em chamas em Cité-Soleil. Ele levou um tiro de franco-atirador no peito. O homem que você acabou de chamar de vagabundo correu 80 metros sob fogo concentrado de metralhadora inimiga para puxar o meu garoto para trás de uma proteção. Ele tomou um pedaço de estilhaço na espinha fazendo isso. Ele segurou o meu filho moribundo nos braços e ouviu as suas últimas palavras para que eu não tivesse que imaginar quais foram. A respiração de Machado travou. Ele parecia que ia vomitar. Tirem os cintos. O comandante Ferraz ordenou a mão, repousando sobre a própria arma lateral. Façam isso agora mesmo, ou a minha equipe tática fará por vocês. Com os dedos trêmulos e desajeitados, Machado e Rocha desabotoaram os pesados cintos de utilidades. O couro bateu no chão com um estrondo pesado e humilhante. Eles soltaram os escudos prateados do peito e os colocaram na mesa mais próxima. O poder que haviam empunhado como um instrumento contundente há apenas 20 minutos evaporou no ar viciado da lanchonete. Vocês estão suspensos sem remuneração com efeito imediato, aguardando uma investigação criminal. O comandante Ferraz anunciou a voz sem qualquer simpatia. Oficiais Dias e Cláudio avancem. 2 dos oficiais táticos entraram agarrando Machado e Rocha pelos braços. Esperem. A voz profunda de Samuel cortou de repente a tensão. Ele mancou lentamente para fora da mesa, caminhando em direção ao centro da lanchonete. Ele se ajoelhou dolorosamente no chão molhado, o joelho ruim estalando alto. Ele ignorou os policiais caídos em desgraça e alcançou a caixa de madeira quebrada. Juntou os pedaços da madeira forrada de feltro. Depois pegou um pequeno pedaço de papel dobrado que ficara guardado sob a medalha de bravura, um papel que fora parcialmente esmagado pela bota de Machado. Era um envelope pesado da época militar selado com um selo de cera que havia rachado. Samuel se levantou e caminhou até o prefeito Cavalcante. Ele estendeu o envelope. Estava manchado com uma única gota de café derramado e a marca nítida de uma bota enlameada manchava a frente. Eu não vim para a Serra Alta por acaso. Beto. Samuel disse suavemente a dureza da lanchonete sumindo enquanto ele focava inteiramente no pai de luto à sua frente. Davi escreveu isto na noite antes da emboscada. Ele me fez prometer que se acontecesse alguma coisa, eu entregaria isso em mãos a você. Não mandaria pelo correio. Não daria a um oficial de baixas. Entregaria diretamente a você. As mãos de Cavalcante tremiam enquanto ele pegava o envelope. Ele olhou para a letra familiar do filho preservada por mais de uma década nas profundezas da bolsa de lona de Samuel. Tentei vir te ver quando voltei. Samuel admitiu o olhar caindo para o chão. Mas a minha mente não estava bem. A culpa do sobrevivente era pesada. Beto, passei anos vagando, tentando descobrir como olhar nos seus olhos. Finalmente encontrei a coragem. Cheguei na cidade esta noite. Só queria uma xícara de café para me aquecer antes de subir até a sua casa. Cavalcante olhou do envelope na sua mão para a marca de bota enlameada que o profanava. A constatação do que quase fora perdido, do que fora profanado, bateu no prefeito com a força de um trem de carga. Ele levantou lentamente a cabeça, os olhos travando em Bruno Machado. A expressão no rosto do prefeito não era mais apenas raiva. Era a promessa de aniquilação total e absoluta. Comandante Ferraz,
Cavalcante disse a voz assustadoramente calma. Quero que puxem as câmeras corporais deles. Quero que puxem as câmeras do painel da viatura deles. Quero uma auditoria completa de cada prisão que eles fizeram nos últimos 10 anos. Já está em andamento, senhor prefeito, Ferraz respondeu rispidamente. Mas temos um problema mais imediato. Ferraz virou-se para Machado e Rocha. Vocês acharam que estavam fora do relógio, não é? Esqueceram que a nova política do departamento exige que as câmeras corporais permaneçam no modo de espera, armazenando áudio ativamente, mesmo quando a gravação de vídeo está desligada. Rocha soltou um chorasmingo patético, os joelhos visivelmente cedendo. Enquanto estávamos a caminho, Ferraz continuou um sorriso predatório tocando os cantos de sua boca. A central acessou a transmissão de áudio ao vivo de vocês. Ouvimos tudo. Ouvimos a ameaça. Ouvimos a agressão. Mas mais interessante ainda, ouvimos o que vocês dois estavam discutindo na viatura logo antes de entrarem nesta lanchonete. Os olhos de Machado se arregalaram em puro e não adulterado terror. Ferraz puxou um pequeno tablet do paletó, tocando na tela. A lanchonete se encheu com as pequenas vozes gravadas de Machado e Rocha. Eu te garanto, Kevin, nós só arrombamos o porta-malas daquele sedã parado atrás do bar sujo. Eu tenho 2 saquinhos de pó da sala de evidências no meu casaco. Nós plantamos lá, prendemos o traficante e pegamos o dinheiro que ele tiver no porta-luvas. É um crime sem vítimas. O cara já é um lixo de qualquer jeito. A gravação foi desligada. O silêncio absoluto que se seguiu foi sufocante. Conspiração para cometer adulteração de evidências, furto qualificado, corrupção e abuso de autoridade. E agora, a agressão não provocada a um veterano de combate condecorado e a destruição de propriedade pessoal. O comandante Ferraz listou as acusações como se lesse um cardápio. Vocês não estão apenas sendo demitidos, garotos. Vocês vão ser os convidados de honra na penitenciária federal. Não, não, não. Machado balbuciou, as lágrimas finalmente escorrendo pelo rosto, misturando-se com a chuva no uniforme. Comandante, por favor. Era só da boca para fora. Estávamos só extravasando a tensão. Virem-nos, Ferraz ordenou aos oficiais táticos. Bem ali no meio da lanchonete Estrela de Prata, os 2 homens que haviam aterrorizado as populações vulneráveis de Serra Alta foram violentamente girados de costas. O estalo metálico agudo das algemas de aço ecoou alto no teto de zinco. Era o exato som que eles pretendiam para Samuel poucos minutos antes. Leiam os direitos deles, Ferraz comandou, e tirem este lixo da minha frente. Enquanto Machado e Rocha eram arrastados em direção às portas da lanchonete, chorando e implorando, Samuel assistiu à partida deles. Não sentiu triunfo nenhuma alegria na queda deles. Sentiu apenas uma tristeza profunda e exaustiva pela situação de homens que escolhem a crueldade quando lhes é confiada a proteção. Pedro, o caminhoneiro, levantou-se do banco, caminhou até perto e cuspiu no chão exatamente onde Machado estava parado. Já vão tarde, murmurou. O prefeito Cavalcante apertou a carta do filho contra o peito. Ele olhou para Samuel, o brilhante soldado esfarrapado que carregara os fardos mais pesados por tanto tempo. Você não vai dormir na rua hoje à noite, Samuel. Cavalcante disse a voz firme, não admitindo argumentos. Você vai para a casa comigo. A minha esposa, ela precisa te ver. Ela precisa te agradecer. Samuel olhou para a bolsa de lona rasgada, os restos espalhados da sua vida nômade. Depois olhou para o prefeito, vendo o fantasma do seu tenente perdido nos olhos do homem mais velho. Lentamente Samuel assentiu. Eu gostaria disso, Beto. Acho que finalmente estou pronto para sair do frio. Na manhã seguinte ao incidente na lanchonete Estrela de Prata, a cidade de Serra Alta acordou com uma mudança sísmica.
O ciclo de notícias locais, geralmente dominado por pequenos acidentes de trânsito e disputas de zoneamento da Câmara Municipal, foi totalmente sequestrado por imagens vazadas das câmeras de segurança da lanchonete. O vídeo não tinha áudio, mas o visual de 2 policiais fortemente armados agredindo fisicamente um veterano com deficiência que estava apenas sentado foi o suficiente para iniciar uma tempestade absoluta. Ao meio-dia, as redes nacionais de notícias já haviam capturado a transmissão. Bruno Machado e Kevin Rocha foram destituídos de seus distintivos, de suas armas de fogo, do departamento e de sua dignidade, trocados instantaneamente por uniformes presidiários padrão na cadeia do Condado de Serra Alta. Eles foram colocados na solitária, não para a sua proteção, mas porque o comandante Tiago Ferraz se recusou a deixá-los se misturar com a população geral que haviam passado anos inflando injustamente. O duro karma que eles haviam convidado não bateu apenas nas portas deles. Ele os chutou para fora das dobradiças. A gravação de áudio da conversa na viatura, detalhando o plano premeditado para plantar narcóticos e roubar dinheiro, provocou uma abrangente investigação federal. A Polícia Federal desceu sobre a Polícia Militar de Serra Alta, revirando anos de relatórios de prisão de Machado e Rocha. O que eles encontraram foi um padrão surpreendente e profundamente enraizado de extorsão, adulteração de evidências e violações de direitos civis. Diante de décadas em uma penitenciária federal, a frágil irmandade entre os 2 policiais corruptos desmoronou instantaneamente. Numa tentativa desesperada de autopreservação, Kevin Rocha virou testemunha do estado delação premiada contra o seu ex-mentor. Rocha assinou uma declaração juramentada detalhando como Machado havia orquestrado uma extorsão sistemática de pequenos negócios de minorias locais por um período de 5 anos. Ele forneceu aos promotores datas, horários e as localizações dos cofres ocultos de Machado contendo dinheiro roubado. Quando Machado soube da traição por meio do seu defensor público que suava em bicas, o policial mais velho teve um ataque de fúria cega. Ele contra-atacou imediatamente oferecendo um disco rígido secreto e criptografado que havia mantido como seguro. O disco continha imagens da câmera do painel que Rocha havia apagado intencionalmente, mostrando o policial mais jovem espancando severamente um suspeito algemado num beco 2 anos antes. Eles haviam metaforicamente entregado à promotoria os pregos para o caixão um do outro. O julgamento aconteceu 6 meses depois, no austero tribunal do juiz federal Guilherme Peixoto. Era um circo da mídia, mas dentro da sala com painéis de mogno, a atmosfera era sufocantemente séria. Machado e Rocha sentaram-se em mesas de defesa separadas, recusando-se sequer a olhar um para o outro. Estavam pálidos, macilentos e completamente despidos da pose arrogante que os havia definido um dia. Quando Samuel de Assis foi chamado, a depor um silêncio profundo caiu sobre a galeria. Ele usava um terno de alfaiataria elegante, na cor carvão fornecido pelo prefeito Cavalcante, caminhando com a ajuda de uma bengala de madeira polida. Prestou o juramento com a mão firme e sentou-se à sua postura tão rígida e disciplinada quanto fora na cabine da lanchonete. A promotora de justiça, uma mulher afiada chamada Sara Junqueira, guiou-o através dos eventos daquela noite congelante de novembro. Samuel narrou o assédio, a destruição da sua propriedade e a agressão física com uma precisão gélida e clínica. Não exagerou. Não expressou raiva. A sua calma absoluta foi mais devastadora do que qualquer sermão furioso poderia ter sido. Senhor Assis, perguntou o advogado de defesa de Machado durante o interrogatório, agarrando-se desesperadamente a qualquer brecha. Não é verdade que o senhor vestia uma jaqueta militar esfarrapada naquela noite, e não é verdade que o senhor se recusou a obedecer a uma ordem direta para desocupar o local.
Samuel olhou diretamente para Machado, que imediatamente desviou os olhos para o chão. Eu vesti a jaqueta que usei quando servi o meu país. Samuel respondeu, a sua voz barítona, ecoando limpa no tribunal. E eu estava sentado numa mesa que eu havia pagado, bebendo uma xícara de café que eu comprei legalmente. As únicas pessoas violando a lei naquela noite eram os homens que juraram defendê-la. O martelo do juiz Peixoto desceu com a finalidade do machado de um carrasco. Devido à montanha esmagadora de evidências, grande parte fornecida pelos réus, um contra o outro, o júri deliberou por menos de 4 horas. Eles foram considerados culpados em todas as 27 acusações, desde agressão qualificada até formação de quadrilha fraude e abusos de direitos civis. No momento da sentença, o juiz Peixoto olhou de cima para os 2 homens com absoluto desgosto. Deram-lhes um distintivo e uma arma para proteger os vulneráveis. Em vez disso, vocês se aproveitaram deles para alimentar os seus próprios egos patéticos. Vocês olharam para um herói nacional condecorado e viram apenas uma oportunidade para a crueldade. Vocês são uma vergonha para a farda e um perigo para a sociedade. Bruno Machado foi condenado a 22 anos de prisão em uma penitenciária federal de segurança máxima sem possibilidade de progressão de pena. Kevin Rocha, apesar da sua colaboração, recebeu 15 anos. Enquanto os agentes judiciais se aproximavam para acorrentá-los, pesadamente a última facada foi dada. Eles foram designados para penitenciárias diferentes, privando-os da única pessoa que restara no mundo que compreendia a sua espetacular queda em desgraça. Cumprirem o tempo deles completamente sozinhos. Enquanto as paredes de uma prisão federal se fechavam sobre os seus agressores, o mundo se abriu para Samuel de Assis. Na noite em que pisou na casa do prefeito, ele não encontrou apenas uma cama quente. Encontrou a família que pensou ter perdido para sempre no Haiti. Marta Cavalcante, uma mulher extraordinariamente forte, cuja dor a havia envelhecido prematuramente, chorou abertamente quando Samuel lhe entregou o envelope manchado e amassado contendo as últimas palavras de seu filho. Eles ficaram sentados perto da lareira até tarde da noite, Samuel recontando histórias da bravura de Davi, das suas piadas péssimas e do profundo amor que o jovem tenente tinha pelos pais. Pela primeira vez em 15 anos, Samuel sentiu o peso esmagador da culpa de sobrevivente começar a fraturar e se dissolver. O prefeito Cavalcante provou ser um homem de palavra e um aliado ferozmente leal. Com os vastos recursos do prefeito e a sua implacável pressão política, os benefícios de veterano de Samuel, que estavam parados, foram acelerados e totalmente aprovados em semanas. Além disso, Cavalcante organizou para que um cirurgião ortopedista de primeira linha operasse a coluna de Samuel, removendo os últimos fragmentos agonizantes de estilhaços que lhe causavam a claudicação incapacitante. Mas Samuel não era um homem feito para uma vida de ócio luxuoso. À medida que o seu corpo se curava, a sua mente buscou um propósito. Serra Alta estava mudando. A prisão de Machado e Rocha desencadeara uma massiva e necessária faxina no departamento de polícia. O comandante Ferraz instituiu protocolos de supervisão rigorosos e a cultura tóxica da delegacia foi desmantelada à força. Mas a cidade ainda tinha uma população sem teto vulnerável, muitos dos quais eram veteranos sofrendo das mesmas feridas invisíveis que Samuel carregara. Com apoio financeiro da cidade e doações privadas chegando de todo o país, impulsionadas pela cobertura nacional de sua história, na mídia, Samuel abriu o Centro de Apoio a Veteranos Tenente Davi Cavalcante, localizado a apenas 3 quarteirões da lanchonete Estrela de Prata. O centro fornecia refeições quentes, assistência jurídica, aconselhamento de saúde mental e encaminhamento profissional para veteranos em dificuldades.
Samuel administrava o centro com a mesma disciplina silenciosa e compassiva com que liderava o seu esquadrão no batalhão de forças especiais. Ele trocou a jaqueta de campanha esfarrapada por uma camisa polo limpa com a logo do centro, mas os seus olhos mantiveram o olhar afiado e observador de um soldado. Jéssica Silva, a garçonete que havia intercedido por ele naquela noite fatídica, foi contratada como diretora administrativa principal do centro, depois que o prefeito Cavalcante se encarregou pessoalmente de garantir que a mensalidade de sua faculdade fosse paga integralmente. 2 anos após o incidente Serra Alta, vivia uma rara tarde ensolarada de outono. Samuel dirigia uma caminhonete doada pela rodovia BR-116 a caminho de uma loja de ferragens para buscar suprimentos para o centro. Ao passar pelo limite do condado, o trânsito reduziu a velocidade devido a uma equipe de manutenção na beira da estrada. As placas alaranjadas brilhantes alertavam sobre detentos trabalhando na estrada. Samuel reduziu a velocidade da caminhonete, olhando pela janela do passageiro. Uma fila de homens usando macacões laranjas brilhantes e manchados de suor estava espetando o lixo da beira da estrada com catadores de metal, arrastando sacos de lixo pretos pesados atrás deles sob o olhar vigilante e armado dos agentes penitenciários do estado. Perto da grade de proteção, lutando para puxar um pneu descartado e coberto de lama para fora da vala, estava um detento mais velho. O cabelo estava raspado, o rosto profundamente marcado pelo envelhecimento prematuro e pela exaustão permanente. E o pescoço grosso havia perdido os músculos substituído por pele flácida. Era Bruno Machado. A poucos metros de distância, desembaraçando furiosamente uma massa de arame enferrujado, estava Kevin Rocha. Os pedidos de transferência deles para instalações federais estavam acumulados, deixando-os para cumprir o tempo preliminar em detalhes de trabalho do condado. Machado fez uma pausa, enxugando uma faixa de suor encardido da testa, e olhou para cima enquanto a caminhonete passava. Por uma fração de segundo, os seus olhos fundos e derrotados encontraram os de Samuel. Não havia mais raiva em Samuel. Ele não buzinou. Não abaixou a janela para gritar um insulto. Ele simplesmente olhou para o homem que uma vez tentou destruí-lo. Um homem agora reduzido a recolher o próprio lixo na beira de uma rodovia, vivendo o exato insulto que ele havia lançado na lanchonete. Samuel virou calmamente os olhos de volta para a estrada, à sua frente. Pressionou suavemente o pé no acelerador e seguiu em frente para a tarde clara e brilhante, deixando os fantasmas do seu passado apodrecerem nas valas que eles mesmos cavaram para si. O letreiro de neon piscante da lanchonete Estrela de Prata ainda zumbia contra a chuva, mas as sombras que ele projetava haviam mudado fundamentalmente. A lanchonete permanece como um monumento silencioso à velocidade devastadora do karma, um lembrete de que a medida de uma sociedade é encontrada na forma como ela trata as suas almas mais vulneráveis e esquecidas. Bruno Machado e Kevin Rocha aprenderam tarde demais que o poder destituído de empatia é meramente uma gaiola esperando para se fechar. Eles confundiram o silêncio com a fraqueza e um casaco gasto com falta de valor completamente cegos para a força imensa e endurecida forjada no fogo do sacrifício. Samuel de Assis não buscou vingança. Ele meramente ergueu um espelho para a corrupção deles, permitindo que a própria arrogância deles os consumisse completamente. No final, um único telefonema não terminou apenas com 2 carreiras. Esterilizou um sistema envenenado e levou um soldado errante exatamente para onde ele sempre deveria estar.